Hi darlings, hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco sério. Existe uma coisa sobre a vida adulta que ninguém te conta. Você não senta na roda dos familiares, de amigos, colegas, pessoas do trabalho e conversa sobre isso. Mas deveríamos. Porque quando a gente é criança, nós acreditamos fielmente que crescer vai ser algo libertador. Que finalmente vamos poder ter o que a gente quiser. Nosso carro, nossas coisas, sair a hora que a gente quiser, dormir a hora que a gente quiser, comer tudo que a gente quiser no tempo que nós quisermos. Vamos ter exatamente tudo o que sempre sonhamos, mas quando chegamos à fase adulta. E aí a gente cresce e descobre que, na verdade, a maioria das pessoas trocou liberdade por sobrevivência. E talvez não foi uma opção ou uma escolha definida diretamente. Por isso que tem tanta gente cansada, mas não cansada fisicamente. Tô falando daquele cansaço silencioso, daquele que você não tem entusiasmo pra nada, você não sente vontade às vezes de levantar da cama porque você acha que vai ser só mais um dia igual ao dia anterior. É daquele cansaço que faz com que as coisas pareçam sem cor, sem brilho, sem aquela magia de quando a gente era criança. Eu falo isso porque algumas semanas atrás, eu comecei a sentir isso dentro de mim. É como se eu estivesse presa dentro de uma caixa de papelão, sabe? Eu olho assim, é papel craft e às vezes é tudo escuro. E é muito engraçado porque nada necessariamente estava errado. A minha empresa completou 2 anos, os projetos estão em andamento, eu moro sozinha, estou noiva, eu realmente vivo a vida dos meus sonhos. Viajei, eu conquistei coisas que eu nem imaginava que eu conquistaria e mesmo assim parecia que faltava alguma coisa. Sabe aquela vontade genuína de viver? Aquela sensação de expectativa? Pois é, mas eu percebi isso porque semana passada eu comecei a assistir filmes e séries que eu gostava muito de assistir na adolescência. São temas muito característicos de college e tudo mais. E é algo que me fez lembrar da minha versão de 10 anos atrás. Não a Natália adulta, a Natália com responsabilidades, a Natália empresária, a Natália com grandes objetivos, ou a Natália preocupada com as suas metas, mas daquela menina que existia antes de transformar tudo em responsabilidade. Mas calma, porque foi aí que eu percebi uma coisa. Ela não era feliz porque ela tinha menos responsabilidades ou menos problemas. Ela era feliz porque ela estava emocionalmente presente na própria vida e pela forma como ela enxergava o mundo. Pensa um pouquinho, quando nós somos mais novos, tudo parece muito grandioso. Uma música, uma viagem, um filme, até andar de ônibus é uma grande aventura. Existe imaginação, expectativa, um encantamento que, sabe aquele mundo lúdico das crianças, aquela magia que a gente sempre observa no olhar de uma pessoa pequenininha ou na fase da adolescência? Mas aí aquelas crianças crescem e nós crescemos. E sem perceber nós começamos a tratar a vida como se ela fosse uma lista de tarefas. É como se a gente começasse a passar, acordar, trabalhar, resolver problemas, produzir, comer, dormir e repetir o processo no dia seguinte de novo. E esse é o verdadeiro risco da vida adulta. Não é fracassar, errar, perder dinheiro, tentar, não conseguir. Não. O verdadeiro risco é parar de sentir. Porque quando nós paramos de sentir, você começa a só sobreviver. E até você perceber tudo isso, talvez você esteja frustrada, sem direção, cansada, exausta, desanimada, deslocada, achando que o problema seja a sua vida, quando talvez o problema seja a forma como você passou a enxergá-la. Bom, aí foi nesse momento que eu parei, observei e analisei a minha versão de 10 anos atrás e a minha versão em que cá estou falando com você, me encontro agora. E foi aí que eu decidi reprogramar a forma como eu vejo a vida. Não romantizar a vida, mas reprogramar a vida adulta. Porque eu percebi algo interessante. Quando você é criança ou adolescente, você sempre pensa no amanhã. Quando eu crescer, eu farei tal coisa. Quando eu tiver tantos anos, eu abrirei meu canal no YouTube. Quando eu finalmente completar 20 anos, eu irei dar continuidade ao meu sonho de ser influenciadora ou blogueira, ou fazer algo que eu quero fazer agora, mas talvez na minha fase adulta seja a melhor parte. Nós acabamos romantizando o futuro. Quando eu abrir a minha empresa, quando eu for adulto e tiver a minha casa,
quando eu for adulto e conseguir fazer uma viagem sozinho. Mas aí é que tá a questão. Hoje eu vejo muitos adultos fazendo a mesma coisa, só que o reverso. Eles romantizam o passado. Então aquela ideia de quando eu for adulto se torna, naquela época eu era feliz. Se eu tivesse aberto o meu canal quando eu tinha 15 anos, talvez eu não estaria aqui. Se eu tivesse feito isso quando eu era mais novo, eu teria aproveitado mais a vida. E talvez os dois estejam cometendo o mesmo erro, que é o fugir de agora, do presente, do que você tem agora. Porque a verdade é que a vida adulta ela não fica chata. Nós é que deixamos de enxergar ela com esse encantamento que a gente tinha antes. De ter tanta responsabilidade, tanta pressão, tantos problemas, vamos dizer assim, tantos desafios. A gente tem que performar a todo momento. Então a gente acaba esquecendo de como a gente via o mundo quando a gente era mais novo. As responsabilidades aumentam, mas quem decidiu que a responsabilidade precisa ser sinônimo de sofrimento? Quem foi que decidiu que amadurecer significa perder a imaginação ou esquecer as suas versões anteriores, deixá-las pra lá? Quem que decidiu que crescer significa se tornar emocionalmente anestesiado? Hoje eu não quero voltar aos meus 15 anos, 12 anos, eu não sinto falta das minhas inseguranças, da escola, não sinto falta de incertezas ou qualquer outra coisa que me preocupava quando eu era adolescente. Mas eu senti falta de uma coisa, que era da forma como eu via o mundo. A maturidade não é abandonar quem você era ou deixar pra trás a sua versão anterior, mas carregar isso com você. Continuar ambiciosa, mas sem perder essa vontade de se encantar. Continuar construindo a sua vida, mas sem se perder no meio do trabalho e viver a vida só trabalhando. Continuar crescendo, mas sem deixar que o mundo endureça quem você é. E foi onde eu entendi uma lição muito importante com a Natália de 10 anos atrás. É você quem decide se a vida adulta vai ser chata, se você vai encarar a vida como tudo robotizada, tudo no automático. É você que decide se a sua vida é boa ou ruim. Por isso que eu decidi reprogramar a forma como eu vejo o mundo, já que somos nós que estamos enxergando ela dessa forma. Porque eu entendi que a melhor fase da nossa vida talvez não seja exatamente uma fase, e sim uma decisão que você toma. A decisão de continuar se encantando, a decisão de continuar vivendo, a decisão de continuar presente. É isso que eu estou fazendo exatamente nesse momento, reprogramando a forma como eu vejo o mundo. Não para voltar no passado, mas para continuar construindo a vida que eu sempre sonhei pra mim. Bom, esse é mais um registro de Natália Yumi e até o próximo vídeo.